Lula reage a novo tarifaço dos Estados Unidos com discurso sobre dignidade e respeito. Os Estados Unidos recomendaram tarifa extra de 12,5% ao Brasil e ameaçam outra de 25% por práticas desleais. Lula reagiu, abre aspas, o Brasil não tem que aceitar por dignidade e respeito, e pediu estudo urgente sobre o que ganha o trabalhador americano. Na semana que vem, os dois estarão juntos no G7, na França, e o Planalto avalia um encontro. A pergunta que fica, frente a frente com Trump, o Lula vai usar desse mesmo tom, Consta? Qual o seu palpite? O Lula adota com o Trump um linguajar com certeza ali mais comedido, né? Esse é um discurso de palanque, esse é um discurso de um candidato disputando uma reeleição. O problema é que o Lula está sempre em palanque, né? Mas nesse caso ele viu alguns meses atrás, né, que a única subida que ele deu nas pesquisas foi quando teve essa questão de Estados Unidos e ele conseguiu puxar da cartola a cartada da soberania. Então ele aproveitou dessa vez o mesmo caso, né, sendo que não há ainda uma tarifa, existe uma conclusão de um relatório do estudo da seção 301 propondo tarifas, né, por vários motivos, e não tem nada a ver com a ida do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, mas o Lula não quer saber de nada disso. Assim como o Eduardo Bolsonaro não falou em substituir o Pix pelo Zelle, mas boa parte da imprensa deu dessa forma manipulada a notícia, e isso pode ter impactado, inclusive, nessa pesquisa de hoje aí. Porque o Lula está surfando nessa onda, de que ele é o novo patriota, né? Quer que a turma use a camisa do Brasil na Copa, fala em soberania, imagina, o Lula, né? É muita cara de pau, a gente sabe, é muita hipocrisia, mas é um jogo da esquerda. Você cobrar coerência e sinceridade, honestidade de um esquerdista é pedir demais da conta, né? Eles sempre mentem. Então ele está mentindo uma vez mais nessa narrativa toda, mas está, pelo visto, tendo alguns resultados favoráveis. Ainda tem uma massa de alienados aí no Brasil que se informa sobre política de uma maneira muito precária, consome ali uma manchete, a colar outra chamada, e de vez em quando ali passa num telejornal desses aí que é mestre em manipular. E aí pronto, na cabeça dele o Lula está protegendo o brasileiro, né, dos Estados Unidos, do império estadunidense malvadão que quer sobretaxar o Brasil. Os Estados Unidos são um país muito mais aberto que o Brasil em relação ao comércio direto entre ambos. O Brasil é muito mais protecionista, tem muito mais tarifa, tem muito mais regulação, tem muito mais tarifa indireta por meio de questões sanitárias, o que for, né? O Brasil é um país muito mais fechado, protecionista. Então, falar em retaliação é ignorar a realidade, né? E esse caso da seção 301 tem a ver com um monte de aspectos aí, um monte. Entre eles, mencionado no relatório, decisões abusivas do Supremo, combate à corrupção leniente por meio, inclusive, de uma decisão do Toffoli, está tudo lá. O STF é citado 7 vezes. Então não dá para jogar isso para o colo do Flávio e da turma do Bolsonaro, mas é o que está fazendo e vai continuar fazendo o PT, e segundo a pesquisa da Genial Quest que saiu hoje, pelo visto, com algum sucesso. Vamos... Olha, essa tal da guerra de narrativas, não é, Eli Cohen? Com certeza. Com certeza. Com essa falácia, né, com essa comédia de narrativa, que compõe essa narrativa da proteção da república, proteção da soberania, proteger a democracia. Aqui no Brasil, eu vou te falar que eu já vivi muito tempo, aqui no Brasil, proteger a república, proteger a soberania, proteger a democracia, é proteger o direito do cidadão ser roubado. É exatamente isso. Quando eu vejo esse comediante, que hoje é presidente, ele falando em soberania, que tem que proteger, mas espera aí,
O povo quer comer, o povo quer sair na rua, o povo não quer ser assaltado. Que se for para escolher entre viver bem e seguro, sem soberania, que se viva sem soberania. Porra, na verdade, todos esses elementos é justamente para proteger o cidadão. Mas, na verdade, nessa mágica, né, que acontece da linha do Equador para baixo, essa proteção, na verdade, é para proteger a continuidade do cidadão ser roubado. Aqui é a república dos roubados. A real é essa. E eu não falo só de dinheiro, eu falo de esperança, de sonhos, que é muito mais do que dinheiro. Então, sinceramente, o que eu acho é que os Estados Unidos está certo, sim. Tecnicamente ele está certo. A lei da reciprocidade tributária ela já era para ter vindo há muito tempo. Outros presidentes, e doa quem doer, doa quem não se preparou, a quem roubou o Estado, o governo, o Estado, né, o Estado, e não se preparou para, por exemplo, se proteger tecnicamente, comercialmente, por exemplo, de um aumento de tarifas. Ué, agora, por que os Estados Unidos paga 40%, os produtos americanos, por exemplo, são taxados a 40% e o brasileiro vai lá e paga 12%? Não tem o menor sentido. Isso, na verdade, não tem o menor sentido, Emilinho, há muito tempo. Agora, o nosso governo, né? E nós já estamos falando em quase 25 anos de governo do PT, né? Veja bem, assaltou essa nação, né? Desde o primeiro dia até hoje, né? Vem assaltando essa nação. Se eles devolverem o dinheiro, eu tenho certeza absoluta que boa parte dos problemas que vão derivar desse aumento de tarifas, eu tenho certeza absoluta que eles vão ser solucionados com uma estrutura construída com esse dinheiro roubado. É só eles devolverem. Por isso que eu acho que o Brasil precisa do Lula e do PT mais do que nunca. Precisa que eles devolvam o dinheiro e para que a gente possa fazer a estrutura que a gente precisa para combater de forma legal, entendeu? De forma honesta, essa briga tarifária. É isso, e aproveitando a pauta aqui, vamos continuar falando de Estados Unidos e Brasil. O Departamento de Estado de Marco Rubio inclui o Brasil em plano de 535 milhões de dólares contra o crime organizado na América do Sul. A proposta prevê treinamento, equipamentos e troca de inteligência com as forças de segurança da região. Entre os alvos, as facções que os Estados Unidos designaram terroristas, como, por exemplo, PCC e Comando Vermelho. Mas o governo Lula recusou essa classificação e a relação com Washington está azeda pelas tarifas. A pergunta que fica, consta, o governo Lula aceita ajuda ou melhor deixar o dinheiro e inteligência na mesa por ideologia? Olha, Emily, em primeiro lugar, é boa notícia esse orçamento, né? Mostra que os Estados Unidos estão levando a sério essa decisão da administração Trump, né, de endurecer com o narcotráfico, com os terroristas que tomaram de assalto várias cidades e vários países na América Latina, né? Então eles estão levando muito a sério isso é muito bom, né? O Marco Rubio, secretário de Estado, é alguém que, filho de dissidentes cubanos, conhece muito bem o mal que o Foro de São Paulo faz na região ao espalhar o comunismo, né? Em conluio com as guerrilhas, os narco-guerrilheiros, as guerrilhas ideológicas, né, que temos, as Farc e vários outros grupos, e ele está levando a sério essa história de combatê-los, né? Quando os Estados Unidos classificam PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, isso cria mais margem de manobra para ações diretas americanas, inclusive que podem dispensar, eventualmente, necessidade de algum tipo de acordo com o governo federal. Há precedentes no México. No México, nós temos um governo de esquerda, a Sheinbaum, que não gostaria também da interferência americana para combater
os seus terroristas, né, os seus cartéis. E, não obstante, o governo americano consegue fazer acordos com estados, com governadores. Então, isso é algo que a gente pode começar a ver no Brasil também. Né? A gente pode começar a ver alguns acordos diretos, porque a gente sabe que, principalmente do Sudeste para baixo, né, nós temos outra pegada. Nós temos ali governadores que são muito mais comprometidos com o combate ao crime organizado, mas eles não controlam fronteiras, eles não controlam um monte de coisa que é o governo federal que tem a responsabilidade, que acaba colaborando de alguma forma para o avanço dessas facções. Né? Então, além disso, teremos treinamento, teremos provavelmente armas, teremos troca de inteligência. Era uma grande preocupação que o Lincoln Gaquia tinha, alguém que conhece a fundo, né, o PCC. Ele não estava muito feliz com essa decisão americana, porque ele achava que o FBI e o DEA trocam mais informação com as nossas polícias, e a CIA e os militares são mais sigilosos, né? Mas não acho que a DEA vai sumir do mapa, acho que vai continuar agindo, assim como o FBI. E agora tem o auxílio das Forças Armadas e da CIA, né? E isso pode ser enriquecedor, sim, no fornecimento de informações para combater essas facções. Então, eu só vejo ganhos. Eu realmente só vejo ganhos. E acho que só está chiando e reclamando quem, no fundo, está lamentando aí que agora nós temos um auxílio de peso no combate a essas facções que estão, diga-se de passagem, nadando de braçada, dominando, sim, né? Sim. Há muitos anos aí o país. Olha, é impressionante o nível de sofisticação, meu querido Eli Cohen, o nível de sofisticação que essas facções se encontram, né? Você sabe que, para mim, esse pessoal da esquerda, e eu quero deixar bem claro que realmente eu falo com desprezo, porque a esquerda ela não me atinge, ela atinge o povo mais sofrido. Ou seja, vamos deixar bem claro. Eu não sei se eu sou de esquerda ou de direita. Eu já morei, por exemplo, na Espanha, era um governo de esquerda, foi muito bom. O problema é que aqui no Brasil, esses partidos montaram uma organização criminosa e compraram um rótulo chamado partido político. Essa é a realidade. Então, nós não temos partido de esquerda, nós temos organizações criminosas. Agora, vamos lá. Para esse tema, o fato é o seguinte. Veja, a estrutura que mais evoluiu no Brasil nos últimos 20 anos foi a estrutura do crime. E é absolutamente coerente a posição do Lula. Porque quando você fala em estrutura criminosa organizada, você fala em corrupção. E quando você fala em corrupção, você fala em políticos da esquerda. Pelo menos, basicamente, é o que a história nos conta nos últimos 20 anos. Então, entenda, de uma certa forma, o que eu vejo é que o Lula não está protegendo os bandidos, ele está se protegendo. Ele está protegendo o partido dele. Porque, veja, o crime não se organiza, não se estrutura como se estruturou aqui no Brasil, se não tiver o conluio político das estruturas do governo e do Estado. Esquece, não existe. Não há a menor chance. Essa sensação de impunidade. Pessoal, até hoje nós não falamos mais por exemplo, em respiradores. Olha as fraudes dos respiradores. Acabou. É como se aquilo ali fosse página virada. Pessoal, muita gente morreu por falta de respirador. Aquilo não foi uma corrupção normal. Aquilo foi um homicídio doloso. Então, o que eu entendo, na verdade, é que o Lula tem um plano de governo. E nisso ele é muito bem doutrinado. Ele tem um plano de governo, proteger a estrutura. Qual? Criminosa. A real é essa. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, ele pode não gostar. Todo sociopata é dessa forma. O sociopata, ele acha que ele é um santo, né? Mas, na verdade, se você for analisar elementos objetivos de toda a caminhada e todo o histórico do Lula, desde que ele perdeu o dedo lá atrás, ele só se envolveu em crime. E essa estrutura criminosa
ela se evoluiu coincidentemente nesses 20 e poucos anos do governo do PT. A realidade é essa. Então, eu vejo com excelentes olhos essa questão, e digo mais ainda em relação a isso, desculpa, Emilinho, acho que esse caso é um caso tão sério que não é o Lula que deveria decidir, quem deveria decidir isso é o povo. O Lula não sofre violência. O Lula anda de carro blindado. É o povo que deveria saber dizer se quer ou não quer a ajuda dos Estados Unidos. Quem é o Lula? Quem é esse cara? Veja, nós passamos, o Brasil fica. Por que o Lula... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Me desculpa, a real é essa. Quem é esse cara para decidir algo assim? É isso.